Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal. Então, Opinião está no ar e vai até às 8h30, a partir desse instante, ao vivo, hoje com Michele Alencar, vereadora por Cuiabá, e ela é da União Brasil. Vamos falar aí muito sobre os últimos acontecimentos lá na Câmara e, por consequência, no município de Cuiabá, mais notadamente a área da saúde pública, não é? O dia que a gente não fala de saúde pública aqui, parece que... E o que é mais interessante e intrigante é que, se fossem só notícias boas, né, sobre saúde pública, mas todo dia tem alguma coisa, alguma denúncia, algum quiprocó. Mas enfim, vamos nos debruçar sobre estes assuntos aí e muito mais. A vereadora Michele está aqui a postos com a gente. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio também, porque ninguém é de ferro? Ela está aqui à disposição para, ao longo dessa próxima hora, estar respondendo aí a sua participação, a sua interação aqui no Opinião. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma grande verdade, então, a você que acompanha a Opinião pela internet também, além do canal 22, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, né? Vereadora Michele, muito bom tê-la aqui de novo. Obrigado de verdade por aceitar nosso convite. É quase com imposição quando eu ligo também, né? Para fugir daquilo lá, eu começo a... isso é chato demais, eu vou aceitar para ir logo. Aí ela acaba aceitando. Mentira, ela não faz isso, não. Muito bom tê-la aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já vou perguntando, menino, olha só. Ontem, veja bem, ontem, também conhecido como terça-feira, teve aí, foi ontem, essa semana, a negativa aí de mais uma comissão processante, né? A maioria, é a democracia, não é? A maioria rejeitou aí a instalação de uma comissão processante para, evidentemente, dar uma acompanhada mais de perto, mais a miúde, com a lupa nas ações do prefeito Emanuel Pinheiro, não é? Dessa vez não teve sucesso aí a intenção da vereadora Edna, que foi a propositora. Eu queria que a senhora dissesse sobre, eu sei que a senhora votou a favor da criação, mas como que a senhora vê tantas tentativas, Dilemar já tinha proposto lá atrás, tantas quantas vierem, pelo rolo compressor que tem ali, pouco provável que terão êxito, mas não é o momento de se desistir, não é? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos. Já quero dizer que é sempre uma alegria estar aqui e hoje em especial, um dia assim, extremamente intenso. Eu vim de uma sessão solene, nós encerramos as comemorações do mês de março em homenagem à mulher numa sessão solene com muito prestígio, foi muito, muito bacana, em especial a Câmara que nessa legislatura desse biênio, né, tem a Comissão de Direitos da Mulher, que eu sou presidente, fizemos uma sessão institucional, hoje uma sessão em meu nome, então queria só registrar aí todo o meu carinho, minha gratidão a todas as mulheres que estiveram presentes. Nós tivemos o prestígio de ter a desembargadora Clarice, que é presidente do Tribunal de Justiça, a doutora Daniela Maidel, que está aí no comando da Polícia no Estado, né? E muitas outras mulheres que exercem papel de influência e de transformação na nossa sociedade. Com relação a esse pedido de comissão processante que nós votamos ontem, na sessão de ontem, então está bem fresquinho, nós tivemos, desde que eu assumi como vereadora, são 2 anos e 3 meses, indo para 2 anos e 4 meses, mês que vem. Foram vários pedidos de comissão processante, foram vários pedidos negados e esse foi mais um. O que a gente percebe é que não importa o objeto desse pedido, não importa qual é o objetivo proposto em cada pedido que foi apresentado, porque é como se os objetos eles fossem desconsiderados e eles fossem levados em consideração apenas. Somos base, somos oposição, não importa qual é o assunto a ser discutido nesse pedido. Então foi mais um que foi
negado, nós perdemos. Eu votei a favor, obviamente, porque comissão processante é a oportunidade de nós fazermos uma investigação que não é uma CPI, que demanda muito tempo, demanda muitas oitivas, demanda um relatório final. Não, a comissão processante você vai ouvir, no caso, essa comissão com relação ao prefeito Emanuel Pinheiro e traz uma acusação a ele, e aí você ouve, você faz ponderações, há uma investigação, e aí o resultado disso pode ser o afastamento, o impeachment desse prefeito ou não. Então, quando a gente apresenta a comissão processante, quando se tem um fato relevante, o penúltimo era do vereador, inclusive vereador Dilemário, que apresentou os argumentos do relatório feito pela intervenção, naqueles 7 dias que a intervenção ficou no primeiro momento, muitos. Mas eu não sei se, eu acredito que vocês tiveram esse acesso, então tinham muitos apontamentos que traziam esse peso de que as coisas não estavam caminhando dentro da saúde como deveriam. Mas foi desconsiderado. E esse pedido da Edna traz como objeto do pedido a emendas impositivas que nenhuma está sendo paga e as leis que estão sendo descumpridas pelo Executivo. Por exemplo, vamos colocar aí umas duas, pelo menos, que estão sendo descumpridas pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Uma, por exemplo, que me veio aqui é a do fluxograma dos pacientes com autismo. Qual que é a importância disso? Quando você tem um filho ou alguém da família e você descobre, tem um relatório ali fechado que essa criança tem autismo, para onde você vai? Quem você vai procurar primeiro? Quais são as unidades que atendem? Porque uma criança com autismo, ele tem que fazer terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, ele tem que fazer, tem que ter o atendimento neurológico, ele tem que fazer ecoterapia, ele tem vários atendimentos de terapias necessárias para o mínimo de qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança. Dentro do município, todos os pais que descobrem um relatório, que tem um diagnóstico de autismo, eles não sabem para onde ir, ficam perdidos. E aí tem uma lei que diz que o município tem que disponibilizar esse fluxograma. Aonde estão esses profissionais? Qual é o caminho que esse pai vai ter que percorrer para fazer o tratamento dessa criança? E isso não acontece. A pobreza menstrual, que é, na verdade, o município disponibilizar absorventes para as mulheres que não têm condições de comprar em situações de vulnerabilidade, também não funciona. Foram várias leis que foram colocadas, que hoje são leis aprovadas, sancionadas, estão em vigor e são leis que impactam diretamente a população e simplesmente o município fecha os olhos, além das emendas impositivas que têm esse impacto na saúde, como nós começamos a falar da saúde, 50% de todas as emendas impositivas dos vereadores, ela vai para a saúde. E nem as emendas que são destinadas para a saúde do município estão sendo pagas. 50% dá o quê? Dá 12 milhões mesmo? Eu escutei uma conversa de 12 milhões. Cada vereador... 500 mil cada um, não é? 1.200.000 é a emenda, o valor da emenda do vereador. 1.200.000. Metade disso tem que ir para a saúde. Professor. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é alegria mesmo de tê-la aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, ganho muito com a sua presença aqui. Até porque o seu conhecimento, a sua experiência na área do jornalismo traz a nós todos, nós ficamos todos felizes com a sua vinda aqui. Sobretudo para falar da Câmara de Vereadores. Toda vez que vem um parlamentar aqui, eu quero falar sobre o parlamento, que é isso que interessa a todos nós. Então, vereadora, eu tenho aqui projetos de lei que a senhora propôs e que foi aprovada, e tem outros assuntos a respeito da Câmara de Vereadores. O primeiro deles, eu encontrei no Olhar Direto, no dia 5 de julho do ano que passou. E eu estou falando exatamente da cassação do mandato do Pacola. De acordo com essa matéria do Olhar Direto, entre aspas, Michele criticou que estava usando a dor das famílias do Pacola e do Alexandre para se manifestar em causa própria e ideológica. E afirmou que a Câmara não podia agir de forma antecipada em relação ao caso, criticando o pedido de cassação. Aí vem a fala da senhora, de acordo com a matéria do site. Aquilo que a Justiça demora 5 anos, 10 anos,
para dar o resultado, nós não podemos levar um dia para entrar com o pedido de cassação do vereador. Sou contra. E é esse o meu posicionamento. Fecham aspas. Vou fazer 3 perguntas, vereadora. Vou fazer as 3 juntas para a senhora ter mais tempo para reflexão sobre elas. A primeira delas. De acordo com esse trecho da matéria, a senhora se posiciona contra a cassação do vereador Pacola. A senhora poderia nos dizer por que manifestou contra a cassação do vereador? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a senhora fala, entre aspas, aquilo que a justiça demora 5, 10 anos para dar o resultado, nós não podemos levar um dia, fecham aspas. E aí eu pergunto para a senhora, aliás, eu peço à senhora a opinião da senhora, a Câmara Cuiabana agiu rápido no processo de cassação do vereador Pacola ou não? E por quê? A terceira questão, vereadora, a senhora critica o agir ideológico por parte dos vereadores. E aí a minha pergunta, vereadora, quando no ambiente do parlamento as ações não são ideológicas? Bom, primeiro agradecer, né, os elogios do professor Lorenberg, que é sempre tão solícito, simpático, respeitoso. Voltar no assunto Pacola, eu assim, de fato, eu não tenho, não é um assunto que eu gosto de falar, porque se tratam de trazer à memória uma sensação de morte, sabe? Mas hoje aqui, a gente está aqui para responder o que precisa ser respondido, e nesse caso, ficou bem claro no meu posicionamento, mantenho ele. Nessa época eu fazia parte da Comissão de Ética da Câmara. Esse foi um pedido da vereadora Edna Sampaio, que assim que aconteceu o caso, foi num sábado, numa sexta, foi um final de semana, na segunda ela já estava com um pedido de cassação do vereador. E na época era um ano pré-eleitoral presidencial, a gente vivia um momento de muitos extremos políticos e ideológicos entre direita e esquerda, extrema direita, extrema esquerda, e claramente eram posicionamentos extremos, vereador Pacola, vereadora Edna, 2 vereadores excelentes, em excelentes mandatos, na atuação das suas bandeiras, e naquele momento um policial do BOP, muito bem treinado, Pacola, extremamente treinado, teve aquela ação. Então foi uma ação que nos chocou muito, porque foi uma pessoa que morreu e as imagens nos chocaram. Então, ao longo dos dias, as imagens estavam sendo reveladas, peritos, então tinha toda uma investigação acontecendo. Então, quando nós fomos questionados, e foi meu posicionamento aí, não é que eu fui contra a cassação, fui contra imediatamente nós nos posicionarmos sem termos argumentos o suficientes, sem termos todas as imagens, sem analisarmos o caso. E ali nós estávamos colocando em xeque duas vidas. Uma vida que se foi e a vida política de um parlamentar que realmente era um parlamentar inclusive que deixou uma CPI aberta. Uma CPI que estava em curso da saúde, fazendo um excelentíssimo trabalho. Então, ele já tinha feito uma CPI, que era a CPI dos medicamentos vencidos, que trouxe um relatório, que eu participei das oitivas, eu era suplente, assim, com muitos objetos encorpados para que hoje a gente nem tivesse a continuidade da gestão do Emanuel. Então, assim, naquele momento eu vi que existiam muitos interesses envolvidos e que nem todos esses interesses eles estavam diretamente ligados ao crime em si. Então, o meu posicionamento foi, eu não poderia usar aquele crime naquele momento onde as famílias estavam sentindo todo aquele sofrimento para trazer aí uma ascensão política. Então, eu fui contra e eu achei que eu teria que me posicionar de forma respeitosa à dor de ambas as partes. E então, por isso, eu dei esse posicionamento, mantenho, acho que essa foi a maneira mais coerente de conduzir. Com relação a se dentro da Câmara a gente tem posicionamentos que fogem à ideologia, eu acredito que, acima de tudo, a gente precisa ter respeito à dor, respeito ao próximo, respeito... Tanto que eu sempre, nos meus posicionamentos, inclusive essa semana eu disse isso, eu nunca
fui contra a pessoa do Emanuel, por exemplo, a pessoa deste ou daquele vereador. Eu sou contra fatos que impactam numa gestão, que impactam no resultado que a população espera da nossa atuação. Então, naquele momento, aquela ideologia de crucificar esse ou aquele poderia impactar de forma injusta para ambos os lados. Então, naquele momento, eu achei que a ideologia ou da esquerda contra a direita, ou da direita do armamento contra a esquerda, poderia impactar ou influenciar um posicionamento que seria injusto para uma ou para outra família. Então, o meu posicionamento no momento, e continuo tendo, prezar pela coerência, porque quando se trata de um crime que chocou tanto as pessoas, a gente não pode usar isso de imediato politicamente sem ter os argumentos necessários. Tem mais aí, não tem? Ele perguntou 3, respondeu? Não, a segunda pergunta, vereador, é a questão da agilidade. Foi rápido demais o processo de cassação da Câmara ou não? A senhora acha que foi normal? Eu acho que o pedido inicial foi muito rápido, porque o pedido, como eu disse, na semana seguinte já estava rolando, já estava acontecendo, já estava em todo, então foi um pedido, mas nós na comissão seguramos e esperamos toda a análise da polícia, e aí tem a polícia, aí tem a justiça, inclusive está correndo aí, né? Mas eu acho que o pedido foi rápido, mas a análise, ela respeitou o curso que deveria respeitar. Ok, eu quero voltar para a saúde aqui, a saúde pública, né? E essa comissão especial para acompanhar aí o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela interventoria, a senhora é contra? Eu chamo ela de senhora, de você, eu vou mudando tudo aqui, rapaz. A senhora vereadora, a senhora é contra ou a favor disso? Porque tem uma polêmica lá, porque existe a comissão permanente que poderia fazer esse trabalho de acompanhamento, sim. Mas aí eu opino que é o seguinte, já tem um presidente dessa comissão que não é daqueles que tem o hábito, o costume de botar o dedo na ferida, por exemplo, quando encontra alguma coisa, porque é situacionista. Tudo isso a gente coloca na hora de analisar. E aí tem quem defende a criação dessa comissão especial para fazer esse acompanhamento. Qual que é o seu posicionamento? Olha, eu acredito que assim, fui bem clara quando disse que a intervenção ela é uma medida drástica e a gente não pode normalizar que toda hora tenha assim, intervenção, nem aqui, nem em município nenhum. Ela foi uma medida drástica por quê? Porque os órgãos fiscalizadores, eles realmente não estavam tendo esse papel que a intervenção hoje tem, como por exemplo eu, vereadora, não tinha acesso a todos os documentos, não tinha acesso ao portal da transparência, não consta tudo que a gente precisa ter, tanto depois daquele primeiro momento da intervenção, tive acesso a um HD de 70 mil documentos. Arquivos, 70 mil. Uma equipe especializada que eu estou tendo que montar para fazer essas análises. Mas isso, hoje a intervenção está trazendo à luz coisas que nós não tínhamos acesso, que somente com essa equipe capacitada e com o direito dado a ela pela justiça, eles estão tendo acesso. Então, depois da equipe interventora ter se constituído, iniciado os trabalhos, agora tem muitas outras comissões acompanhando os trabalhos da própria intervenção. Acho tudo válido, acho necessário, acho que mais do que necessário entre as comissões, entre a Assembleia Legislativa, porque tem Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, TCE, Justiça, todo mundo está acompanhando. Acho ótimo, eu acho que o objetivo tem que ser um só, tirar a saúde do caos. Resolver aquilo que a população não quer saber se vai ser uma comissão da Assembleia que vai acompanhar a intervenção, se vai ser do TCE. A população quer saber que o medicamento que estava faltando volte, o médico que não estava aparecendo, ele apareça, o pediatra que não estava aparecendo, apareça para atender, o exame que não estava sendo feito, ele volte a ser feito, os insumos básicos que não estavam existindo, como uma própria folha de A4, como um soro fisiológico, como uma luva, como um gaze. Isso que eu não estou falando de medicamento, eu estou falando de insumos básicos. Eles tenham, para que a população tenha o mínimo de atendimento. Então, assim, por exemplo, a gente já tem fatos, a intervenção recentemente tomou posse disso, tomou pé de todas as coisas e a gente já tem as UTIs pediátricas já funcionando. A gente já tem medicamentos, inclusive no pronto-socorro antigo, que estava com todas as UTIs paralisadas, no HMC, todas as UTIs paralisadas já estão em funcionamento. Inclusive, a própria Santa Casa doou alguns medicamentos para o município. Então, assim, a gente já está conseguindo ver os avanços. Eu acho que é isso que a população precisa. E eu sempre defendi.
A intervenção, ela não pode se responsabilizar por 6 anos de gestão, mas ela tem a responsabilidade de começar a organizar a casa, fazer as coisas funcionarem para que a população não pereça, porque realmente as pessoas estavam morrendo. Eu fiquei deveras aliviado com a notícia da reabertura das UTIs pediátricas, porque... Todos nós, assim. Sinceramente, aquilo ali desde janeiro, rapaz. E aí me vem aí que eu fico pensando, aí vem a interventora, aí vem a interventoria, num prazo de uma semana, abre tudo. O que estava acontecendo? Por isso que eu dou valor à intervenção, porque ela tem esse poder de agilidade aí. Exatamente. A vida agradece, né? Que o digam os pais de crianças que estão aí nessa fila aí, mais de 16 crianças aguardando, aí de repente tem aí já temos um alívio nessa situação. Olha, a opinião vai... Isso só reforça, tá? Até desculpa, Paula, interromper, mas isso só reforça que desde sempre o problema da gestão não era financeiro, era uma má administração, uma organização administrativa que não vinha acontecendo. Dr. Milton Matos esteve conosco lá na Gazeta, lá na Vila Real, e disse isso, né, que difícil acreditar que tenha sido problema de falta de dinheiro, e sim problema de gestão na saúde pública de Cuiabá. Aliás, tem uma informação aqui que eu até disse essa semana que o Dr. Milton viria aqui na próxima terça, ele me ligou hoje dizendo que vai precisar de adiar, a gente vai ter que aguardar uma nova data para que ele venha falar conosco aqui também no programa Opinião. Opinião que dá um tempo e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, www.gazetadigital.com.br. Tem muitas notícias interessantes, como por exemplo, essa questão relacionada aí ao governador, lá numa reunião com o ministro lá do governo Lula, em reunião aí com o governador Mauro Mendes, do União Brasil, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, afirmou que possui recursos para, aspas, destravar as obras nas BRs 158 e 242 em Mato Grosso. Reunião que aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Brasília. O governador também esteve com o ministro lá em janeiro para tratar do mesmo tema, o trecho de 120 quilômetros da BR-158 que precisa ser executado, contorna a reserva Maraiuatsed, cortando aí os municípios de Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada e também Alto da Boa Vista. E há anos não consegue liberação. Com isso, os caminhoneiros sofrem com atoleiros, buracos e congestionamentos. Na BR-242, o principal problema é no trecho que liga o distrito de Santiago do Norte à Querência, por conta de pendências em licenças ambientais. A suspensão dos envios de carne bovina à China completa um mês nesta quarta, dia 22, após registro já confirmado como atípico de vaca louca lá no estado do Pará. A decisão de autoembargo do ministro da Agricultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tem refletido negativamente nas exportações do produto. Integrantes da pasta e também produtores rurais estão na China negociando a retomada dos envios da proteína bovina para o país asiático. Conforme o boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a paralisação temporária nos envios aos chineses impactou diretamente no número de plantas em operação, visto que algumas indústrias optaram por férias coletivas como forma aí de mitigar os efeitos do embargo nas atividades. Assim, com menos frigoríficos operando no estado, o setor industrial trabalhou com menor ociosidade e a utilização frigorífica em operação fixou em 62,26% lá no mês passado. Além dos frigoríficos, ainda segundo o IMEA,
Em fevereiro, houve redução de 10,18% nas exportações, se comparado aí com o mês de janeiro. Lorenberg, essa ida da comissão, da comitiva, nesse montoeiro de gente lá na China, aliás, grande parte já está lá na China, mais do que reforçar as nossas características, especialmente no estado de Mato Grosso, né, quanto ao mercado chinês, né, nós já temos lá essa questão do gado, nós temos... Seria importante se nós tivéssemos, além dessa produção que nós já temos conhecida e que a China precisa tanto, tivéssemos os produtos mais já elaborados, né? Se a gente tivesse aqui a agroindústria funcionando a todo vapor, se nós tivéssemos aqui uma política mais atrativa, eficiente, para que a China não viesse aqui somente comprar o produto in natura para lá produzir o seu material. Isso não sequer tem uma luz no fim do túnel, porque a gente ainda está caminhando bem devagarinho em relação a isso, né? Paulo, eu assino embaixo tudo que você falou e é verdadeiro. Eu vou fazer duas observações até para complementar apenas isso. A primeira, a conversa de um governo, seja estadual ou federal, com outros países, até para agilizar, para aprimorar as negociações, são sempre bem-vindas. Aliás, nós recebemos aqui o secretário do Desenvolvimento, ele falou que não existe um escritório Mato Grosso na China, mas alguém capaz de fazer essa ponte, que eu acho simplesmente extraordinário, amigo. Extraordinário, porque alguém que pode facilitar a vida dos empresários mato-grossenses, do próprio governo do estado, lá na China, facilita tudo e é bom para todo mundo, em especial para o conjunto de empresários do estado. A segunda observação, Paulo, eu vou ser muito breve, mas muito rapidamente. Eu ouvi muitas e muitas vezes, amigos, mas muitas vezes, dizendo que Mato Grosso não tinha indústrias, não tinha agroindústria por faltava energia. Agora nós temos energia praticamente de sobra e, no entanto, nós não temos a indústria em avanço. Alguém diz agora de que nós não temos porque nós ficamos longe do mercado consumidor, o que não é verdadeiro, amigos. Vou dar um exemplo só. Novo Hamburgo, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e 90, era praticamente a capital dos calçados no país. Hoje, se você for a Novo Hamburgo, você não encontra um décimo das empresas e de fábricas que tem em Novo Hamburgo. Sabe por quê? Sobral, amigos, que não tem mercado consumidor, não tem nada, pegou as fábricas que existiam no Novo Hamburgo, levou tudo para Sobral. Ceará. Hoje o Ceará, exatamente, Paulo, o Ceará hoje é um estado simplesmente fantástico do ponto de vista de fábrica de calçados. Novo Hamburgo não produz mais como produzia antes. Agora, tem mercado consumidor? Não tem, amigos. Então são desculpas que eu ouvi ao longo de décadas, desculpas que não têm sustentação. Ora, se nós ficamos longe do mercado consumidor, nós facilitamos a vida. Simples. Mais pessoas virão a Mato Grosso e Mato Grosso crescerá muito mais. Simples. Política fiscal é importante, infraestrutura é importante, tudo isso é importante, não é? E a iniciativa também. Eu acho que, pelo que escutei e vi no plano de governo do o governador Mauro Mendes, né, existe essa estratégia, quando eles chamam de eficiência, até o César Miranda esteve aqui falando sobre isso, existe no horizonte do governo, no planejamento do governo, fomentar para destravar a agroindústria aqui. E se isso acontecer, meu caro, ninguém segura, já não está segurando hoje, que o Estado já está aí com números excelentes, não é? Se a agroindústria vier para gerar mais emprego, para trazer mais produção aqui para nós, não é? E isso vai ser, nossa, o estado de Mato Grosso é a bola da vez, eu não tenho a menor dúvida disso, quanto a isso. Eu também não tenho a menor dúvida que a Michele Alencar está aqui conosco, né? Ela está aqui como entrevistada desta noite. Ô, vereadora, a senhora comanda a Comissão da Mulher na Câmara, certo? Já falou que hoje teve um encerramento de atividades e tudo mais. E aí eu vou fazer uma pergunta. Na pergunta eu vou fazer uma sugestão também. Por que na própria a Câmara não se cria um núcleo
da Defensoria Pública, ou seja, um canal onde as mulheres cuiabanas possam ir lá, onde tenha uma estrutura, onde tenha psicólogos e tudo mais, porque elas estão acuadas pelo que a gente observa nos próprios estudos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. E aí, por que eu falo isso? Porque tem aumentado o número de violência contra a mulher, feminicídio tem aumentado. Imagino eu que se na Câmara de Cuiabá tem um núcleo, uma estrutura para receber essas mulheres, muitas vezes estão acuadas, de repente são muito dependentes economicamente ou psicologicamente do marido. Se você tem lá um núcleo sério, onde essas mulheres vão poder buscar respaldo, socorro, de repente nós tenhamos aí a solução, estaríamos evitando situações mais graves, não é? Ou isso já existe por lá? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Paulo, na verdade, assim, não existe esse núcleo na Câmara de Vereadores, porque até então nunca nem tinha existido uma comissão para falar de direitos da mulher. É nesse biênio, né, agora assumindo a presidência, o vereador Chico 2000, que criou a Comissão de Direitos da Mulher. Então, a partir de então, deste ano, nós teremos estabelecida e instituída uma nova comissão, assim como existe a CCJ, a Comissão de Ética e todas as outras, Comissão da Saúde, enfim, para analisar os projetos. Quando uma comissão é criada dentro de um poder legislativo, o papel inicial dela é dar parecer para os projetos que são tramitados dentro da casa. Obviamente que com esta comissão, e eu já me posicionei com relação a isso, nós vamos fazer da comissão um ambiente estratégico também para desenvolvermos a ação, não apenas darmos os pareceres dentro do papel legislativo, mas desenvolvermos também a ação, trazermos para dentro da comissão discussões importantes para dali, de repente, gerar ações. Mas nós não podemos, assim, eu como vereadora ou presidente dessa comissão, não tenho esse poder de estabelecer dentro do legislativo uma ação que seria, por exemplo, uma ação executiva, porque estaria executando um serviço, você teria que envolver profissionais, você teria que envolver um ambiente preparado para isso. Mas, claro, do mesmo jeito que hoje a Câmara de Vereadores tem a sala de amamentação, que nunca tinha tido em nenhuma outra, não tem nenhuma outra Câmara do Estado, nunca tinha havido dentro da casa um ambiente para receber as servidoras que são mães e que não tinham um ambiente para tirar leite, para dar uma mamar para essa criança, e também aquelas que vão nos visitar. A cidadã comum, você vai, por exemplo, hoje numa sessão solene, eu já fiz sessão solene sem a sala de amamentação, que a mãe teve que sair para dar mamar no corredor para o filho. Então a gente, por mais que hoje não exista, é algo a poder ser discutido, né? Mas aí envolve também profissionais que devem ser alocados, quem vai pagar esse salário desse profissional, esse psicólogo. Parceria. Então, amanhã, aí, por exemplo, isso precisa ser estudado com o presidente. Vou pegar a sua sugestão e a gente pode encaminhar para a presidência para ver a viabilidade disso. Ô Chico 2000 aí, absorva pelo menos a sugestão, aí de repente, porque aí você vai falar da questão financeira, não sei o que, pode fazer uma parceria. Amanhã, aliás, vai estar conosco aqui a doutora Rosana Leite, que é do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Nós temos como fazer parcerias. Então, faça-se uma parceria, sugestão minha aqui, que eu estou dando pitaco aqui. Aí, o que você faz? Uma parceria para absorver, de repente, o material humano, o pessoal que é técnico qualificado lá da Defensoria, por exemplo, não é? E aí se resolve o negócio. E aí faz o encaminhamento disso, né? Porque daí ela pode chegar lá, fazer a denúncia, ser acolhida, mas ali também não vai ter o papel de delegacia. Aí a gente faz esse acolhimento, a gente faz esse acompanhamento para daí facilitar, facilitar, dar voz, facilitar, porque as mulheres muitas vezes não sabem onde que é a defensoria, não sabem o que fazer. E na Câmara, ninguém está mais perto do povo do que é o vereador. E na Câmara, ali, ela já sabe, eu vou lá falar com a Michele, além de ser mulher, ou com um outro vereador que seja, né? Vou pedir socorro. Aí os caras encaminham, daqui a pouco... Não, e até mais fácil, uma mulher, como as casas de amparo de mulheres vítimas de violência, elas não podem ter placa, ninguém divulga endereço. Por quê? Porque essas mulheres, elas precisam ter a segurança resguardada. Então, às vezes, essa mulher, ela não quer ir a uma delegacia com medo de alguém ver ela entrando numa delegacia, com medo desse parceiro seguir, com medo de denunciar, né? Porque são mulheres que, para chegar ao ponto de estarem
sendo vítimas de agressão física, elas já passaram por outras agressões, então já vivem debaixo desse ambiente hostil. Então, de repente, ir numa Câmara de Vereadores, aí não está indo numa delegacia, um ambiente mais seguro, mais confortável para ela. Então, essa sugestão vou encaminhar, já faço esse compromisso aqui para a presidência, lembrando que a sala de amamentação hoje na Câmara, ela é resultado de um projeto de lei meu, que foi feito junto com a CISMA, o sindicato dos servidores da saúde do estado de Mato Grosso. Quero até mandar um abraço para o presidente Carme. Juntas com uma comissão de mulheres, nós desenvolvemos um projeto. Esse projeto virou um projeto de lei, não passou no executivo, mas nós conseguimos estabelecer na Câmara. Ok. Professor Lorenberg, por favor. Vereadora, por falar em mulher, por falar em violência, por falar em segurança pública, no dia 16 de dezembro do ano que passou, a senhora participou do programa Recondicionamento de Computadores, o chamado Recitec, né, que naquela oportunidade 35 alunos receberam o certificado. E daqueles 35 alunos, 17 são do sócio educativo. E aí é que eu vou chamar a senhora exatamente para fazer esse comentário, porque não são pessoas que estão fora, não são homens, são mulheres aqui. As 17, pelo que eu entendi, são mulheres que até aquela data, e me corrija sempre, vereadora, não participavam desses encontros aqui, desses cursos aqui. Foi, assim, um momento emblemático. Eu fico muito feliz, sabe, professor Lorenberg, de trazer isso, porque foi uma iniciativa que nunca antes tinha sido feita. O programa Recitec, ele é um programa lindo, porque você tem duas frentes atuando. Todos os equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo, que não funcionam mais em casa, ventilador, ar-condicionado, geladeira, tudo isso, somzinho, uma caixinha de som, carregador de celular, que você não usa mais, você não sabe nem para onde mandar. Eles vão até a sua casa, você liga, fala que você tem esse equipamento, eles vão, tem um carrinho, uma caminhonetezinha, baú, eles pegam e levam para lá. E lá, esses alunos, junto com profissionais técnicos, eles desmontam tudo e fazem outros equipamentos. Então, você trabalha te retirando esse lixo, né, do meio ambiente e profissionalizando essas pessoas. Essas meninas, foi muito importante para mim aquele dia, porque eu vi aquelas meninas jovens, sem perspectiva de futuro, muito jovem, começando a vida já nesse estado. E ali, já tendo um curso profissionalizante, tendo a primeira oportunidade de receber um certificado. Então, assim, eu fiquei muito honrado, porque na época o secretário Maurício Munhoz me convidou para ser madrinha até desse projeto. E eu fiquei muito honrada porque ali eu pude dizer para elas que aquilo não era um mero papel, mas era uma oportunidade de refazer a vida a partir daquilo. Então, saindo dali, eu já não sei para onde que eu vou. Não, eu sei fazer uma programação de um computador, porque eu criei junto. Porque tem esses computadores, inclusive depois nós fomos fazer uma doação do próprio projeto, a gente fez essa formatura, entregamos certificados, tudo. Depois a gente ainda teve uma doação de vários computadores que eu fiz para uma escola, um instituto, lá no Osmar Cabral. Eu fui até com a primeira-dama, a gente fez essa doação de computadores, que são computadores refeitos, reciclados, mas lindos, na caixa, novinho, que vão servir para essas crianças aprenderem já informática, terem um contato, tem toda a programação, são computadores com software super atualizado. Então, você tem várias frentes atuando, você resgata essa adolescente que achava que naquele ambiente já não tinha mais perspectiva, você tira essa sujeira do meio ambiente e você ainda transporta essa oportunidade para outras instituições, que daí você amplia a oportunidade até de visão dessas crianças que talvez não teriam acesso a esse computador tão cedo. Muito bem, intervalo comercial, hoje com Michele Alencar aqui, ao vivo no programa Opinião. A gente volta num instante só. E eu, inclusive, fui fazer... Estamos de volta aqui com uma entrevista bacana aqui, mais uma vez, né? Sempre entrevistas muito boas quando a Michele Alencar vem nos trazer aqui informações da atuação parlamentar dela propriamente, também da Câmara e coisas da nossa política municipal, em especial aqui. Vereadora Michele Alencar. Vereadora, tem uma
propositura sua, acho que foi aprovada aqui uma emenda que trata da comunicação nos condomínios quanto à violência doméstica. E aí eu queria, além de que a senhora falasse sobre ela, não é? Que trata aí dessa questão da comunicação nos conjuntos habitacionais, hotéis também, que a senhora falasse sobre isso aí, não é? Como que vai ser o acompanhamento, porque não é só fazer o negócio acontecer lá no Legislativo, tem que fazer a execução acontecer, né, seu prefeito, porque podia estar na hora de aprovar, senão fica figurativo o trabalho da Câmara. Quero falar sobre isso aí, e já vou dar uma outra sugestão, porque olha só, aliás, amanhã, como eu disse, a doutora Rosana Leite vai estar aqui, eu também vou propor para ela. Por que a Câmara de Cuiabá não sugere ou não propõe uma lei, e aprova uma lei, e cumpre, viu, prefeito, a lei, e leve a orientação do combate à violência doméstica para as escolas municipais? Porque eu, particularmente, tenho essa convicção de que as crianças, quando têm essa absorção da informação, elas levando para o seio familiar, eu tenho quase que certeza que vai surtir efeito. Porque, às vezes, ela está presenciando, às vezes, nenhuma agressão física, mas o jeito que o pai trata da mãe, de repente, ela já pode dar levar informação propriamente, e isso eu tenho convicção, porque é uma criança, é o filho, o cara fica com vergonha, minha filha está falando isso, não é? Então, por que não se leva também isso lá para o Legislativo, cria uma lei, temos aí a estrutura das escolas e leve palestras, por exemplo, leva um técnico de uma defensoria, ou da polícia, a Maria da Penha, da patrulha, por exemplo, enfim. Eu queria que você falasse sobre essa comunicação nos condomínios, hotéis, motéis, congêneres, e também, o que a senhora acha dessa, mais um pitaco meu aqui? Eu acho que muito importante, principalmente, né, nesse mês onde a gente está falando muito da mulher, é importante dizer que homenagens, elas são ótimas, maravilhosas, menção, mas o nosso grande papel, ele deve ser, sim, trazer as pautas que são relevantes e impactantes para a mulher e para a sociedade. Primeiramente, essa lei, ela já foi aprovada em primeira instância, ela já passou pela primeira comissão, ela está na comissão temática agora, que é a lei onde todos os condomínios, hotéis, pousadas, eles sejam obrigados a informar a violência contra a mulher quando ela acontecer. Então, já existe o crime de omissão. Mas aqui a gente teve, e eu usei até esse caso, sabendo que esse caso se repete, né? Mas usei ele como uma das justificativas, que foi num hotel muito famoso aqui, num resort, aqui no Manso, e uma hóspede viu da janela uma mulher sendo agredida e o hotel não se manifestou, nada, houve aquela coisa, não sei, não posso, será que eu posso me meter? Ainda existe aquela frase que ela já deveria ser banida, mas do mesmo jeito que a gente aprendeu, a gente pode desaprender, que em briga de mulher não se mete a colher, e aí a mulher morre e aí você cometeu esse crime de omissão. Então, a gente tem que se meter sim, aí essa mulher, essa hóspede entrou em contato com a polícia, enfim, essa mulher foi salva, mas a lei ela vem para estabelecer e todos os condomínios, hotéis, pousadas, enfim, todos devem saber que se existe um síndico, se existe um gerente, se existe o dono ali, ele tem essa responsabilidade de informar a polícia o que está acontecendo aqui, de tentar intervir com profissionais para que aquele caso não avance. Ok, essa é uma, então a gente está aguardando para que ele volte, para a gente fazer a votação na Câmara, para, se Deus quiser, aprovar. A segunda pergunta, que é com relação a nós levarmos para as escolas essa discussão, isso obviamente é extremamente importante, isso já tem uma lei para isso. Porque as leis que hoje existem, da semana, do dia, do mês, de combate à violência contra a mulher, da conscientização dos direitos da mulher, tudo isso, na lei, ele já vem proposto que existam palestras, comunicação, informação, não só para a sociedade, mas para determinadas áreas, inclusive para as escolas. Agora, o que a gente precisa é estabelecer isso como regra mesmo. Porque existe a sugestão, porque a Câmara de Vereadores, quando ela vai propor uma lei, qualquer vereador, ele não pode obrigar o município a dispor de uma equipe a fazer isso.
Ele sugere dentro da lei que o executivo faça isso. Então, nós temos, inclusive eu já fiz várias palestras em escolas para abordar esse assunto, mas depende da escola, depende do diretor, depende de quem está ali, se convida, não é uma constância. E lembrando que a violência contra a mulher, ela não é só física, isso é importante, porque nós somos frutos do meio. Hoje os homens que são homens que agridem as suas mulheres, em determinado momento eles tiveram uma referência de que isso poderia acontecer. Então nós temos que trabalhar sim na construção da mentalidade dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, para que a violência física não aconteça. Porque o físico acontece resultado da violência emocional, psicológica, da violência verbal. Então, existe aí, várias violências acontecendo até que a física, ela seja resultado disso. Então, a gente tem que prevenir isso. Como que a gente vai prevenir? Com uma nova formatação de mentalidade de como é o gênero homem, mulher e como deve ser a relação de respeito entre esses dois. Essa lei, eu sei que ela existe, né? Até fiz a pergunta sabendo que ela existe, não é? O que eu não concordo com essa lei é que ela, que nem dia da árvore, semana da árvore, semana do meio ambiente, vai lá, faz uma programação e tal, dia do índio, mesma coisa, dia do soldado. Não é, na minha avaliação, tinha que ser algo constante mesmo, para ficar impregnado, formar mesmo a opinião daquele que é o futuro, que é a criança, não é? E então, com constância, elabora-se uma periodicidade para ter sempre ali um palestrante, levar de forma muito lúdica as informações, isso vai ser absorvido com certeza. Eu acho que do mesmo jeito que tem, por exemplo, em todas as escolas, feira de ciências, todo ano tem semana cultural, tem que ter isso também nas escolas, como dentro do calendário pré-estabelecido essa programação. Se dentro do calendário escolar não entrar essa atividade como algo que deve ser obrigatoriamente realizado, aí fica muito solto, né? Professor. Vereadora, eu vou pegar carona em parte das respostas que a senhora acabou de nos dar, porque tem um projeto que a senhora é autora e que já foi aprovada e que eu acho belíssimo, que cria o Dia Municipal de Conscientização da Púrpura. A senhora tem acompanhado esse projeto? De fato, essa lei, agora é lei, né? A senhora tem acompanhado essa lei? Eu estou chamando a atenção nesse aspecto, vereadora, porque tem vereador, tem deputado estadual, tem deputado federal, tem senador que propõe um projeto de lei. Uma vez aprovado, ele nem sequer lembra mais desse mesmo projeto. E aí a minha pergunta, a senhora tem acompanhado, a senhora tem ficado satisfeito ou satisfeita com esse avanço ou não? Tenho acompanhado, obviamente, que eu não tenho nem como ele esquecer, ele faz parte da minha vida, né? A minha filha é a grande motivação desse projeto e eu tenho que lidar com isso todos os dias. Mas, infelizmente, assim como todas as leis que nós já citamos aqui, até no início, inclusive, que estão no pedido de comissão processante da vereadora Edna, que ela cita algumas que não são cumpridas, são algumas, nós temos inúmeras, essa é mais uma. Então, o que nós temos de movimento hoje é por mim. Essa força de falar, essa força de fazer convocação com mães, essa força de, inclusive recente, agora nesse mês, no início desse mês de março, nós tivemos aí em voga a discussão das doenças raras. Dentro das doenças raras, nós tivemos programações, nós tivemos tribunas livres, nós tivemos, inclusive, programação no plenarinho da Câmara. E, obviamente, que eu aproveitei para falar disso, né? Então, esse mês todo falamos sobre a púrpura, fizemos vídeos sobre a púrpura, mandamos artigo, inclusive, sobre a púrpura. Quero até agradecer a advogada Bárbara Lenza, que viu eu dando uma entrevista, onde eu vou, faz questão de citar, porque é uma conscientização de evitar, inclusive, outras mães passem por aquilo que eu passei. Então, como procurar, qual médico procurar, como que se faz, como diagnostica, quais são os sintomas, como que é o tratamento, tudo isso, aonde eu tenho a oportunidade de estar, eu sempre estou falando, porque o projeto de lei é para isso, é para informar e orientar o que é, como tratar, onde procurar e como lidar com essa doença, que é uma doença autoimune, que precisa de medicamento de alto custo, mas pode também não precisar de medicamento de alto custo, como é o corticoide, mas a imunoglobulina, que é R$11 mil, R$7 mil. Então, essa orientação que a gente vai dando
E isso, por enquanto, está sendo um movimento feito apenas por mim e algumas mães que chegaram e abraçaram essa causa em conjunto. Vereadora, o março está indo, né? Já está caminhando para o final, e aí vem abril. No mês de abril tem o Abril Azul. Eu quero abordar esse assunto que eu gosto de falar também aqui, porque é inclusão, a gente tem que se preocupar Autismo. Com essa minoria, com essa, não vou falar de parcela, de parte, de núcleo, essas pessoas que precisam da atenção do poder público. Abril Azul vem aí. Os autistas, primeiro, eu quero saber se a senhora tem conhecimento, acesso a algum cadastro onde, por exemplo, se eu te perguntar quantas crianças autistas há em Cuiabá, talvez a senhora não tenha essa informação, né? Se não é necessário fazer um trabalho nesse sentido e avanços para esse pessoal, para esses seres humanos tão importantes. Eu sei que só tem aí o projeto que já virou lei do cinema, da sala do cinema. Esse está em pleno funcionamento. Posso dizer que tem uma lei que está sendo cumprida, está em pleno funcionamento, sim. Então, talvez falte informação. Inclusive, é uma das leis assim que eu tenho a alegria assim de dizer, funciona, está em vigor, os pais estão desfrutando disso, as crianças, os adultos, as famílias estão indo ao cinema. Isso causou um grande impacto na comunidade autista e não só em Cuiabá, porque eu peguei o meu projetinho, bati lá na porta do prefeito Calil, junto com a primeira-dama, Kika Dorileu, e levei essa sugestão e falei, por favor, implementem aqui, porque muitas famílias têm que sair de Várzea Grande e vir a Cuiabá para acompanhar uma sessão, sendo que tem aqui o shopping, tem o cinema e tal, e eles conseguiram implementar lá. Então, Cuiabá e Várzea Grande hoje tem sessão adaptada para autistas. É uma sessão por semana? Não, é uma sessão por mês em cada shopping. Então aqui, como nós temos vários shoppings, tem uma vez por semana você pode ir em um shopping. Porque cada shopping, obrigatoriamente, assim, a obrigação dele é uma por mês. Se ele quiser fazer mais, mas obrigatoriamente pelo menos uma por mês. Então cada shopping, eles se revezam para não ficar todo mundo num dia só. Você que é mãe, que é pai, sabia dessa lei? É importante você ter informação que é uma forma de incluir, não é? Levar seu filho aí até esse momento tão importante de lazer, de inter-relação, inclusive, melhora, inclusive, na recuperação, não é? Eu tenho isso comigo. Uma outra coisa que eu sempre bato na tecla aqui, que ninguém já sugeri isso para meio mundo que vem aqui, eu falo da questão da ecoterapia, né, do trabalho feito com autismo. Fundamental. Se tem esse trabalho oferecido pelo poder público, por exemplo, contato com animal, imagina uma criança autista ou qualquer outra deficiência, ter contato, dominar um cavalão daquele tamanho, dominar um animal, quanto que isso não vai fazer efeito positivo? Eu estive, inclusive, fazendo uma visita hoje na ecoterapia. O Twin Brothers é a empresa que hoje atende toda a demanda do município, porque nós tínhamos duas empresas, existiam contratos. Hoje, a única terapia em Cuiabá que funciona, a única de todas as terapias que um autista precisa, é a ecoterapia. E ela é fundamental. Então, houve aí uma insegurança, porque rescindiu o contrato, as mães ficaram sem, virou aquele desespero todo, e a gente foi atrás, e agora todas as crianças foram, todas destinadas para esse espaço, estão fazendo as suas terapias, estão tendo acompanhamento profissional excelentíssimo. Fui lá conhecer as instalações, conhecer o processo de triagem de cada família e criança passa para fazer ecoterapia, presenciei, acompanhei como é a ecoterapia dessas crianças, porque são várias doenças, mas em especial a gente vê um avanço e uma qualidade de vida muito melhor quando um autista faz ecoterapia. Então hoje no município de Cuiabá está funcionando. Quero inclusive dar o parabéns a todos os profissionais que exercem esse trabalho, porque realmente eles conseguem ver o resultado na vida da criança. Ok, Michele, eu gostaria muito de continuar aqui, mas não temos mais jeito, viu? Já me disseram aqui que eu tenho que encerrar a entrevista porque não tem mais jeito. Eu quero agradecer demais a sua vinda aqui, viu? Eu queria falar mais aqui da tal da... Tem um negócio que você está propondo lá que eu acho interessante, a endometriose, trombofilia.
Mas então, a ocasião posterior a gente volta a falar sobre isso. Inclusive, da próxima vez a gente volta também para falar um pouquinho mais sobre inclusão, porque a inclusão é uma das minhas pautas, é uma das discussões que eu tenho, como que a inclusão está sendo feita, por exemplo, na educação, como que a inclusão está sendo feita nos espaços, Sim. como que a inclusão está sendo... A gente tem uma luta com relação às CADs, a gente viu, é recente, né, que houve aí uma suspensão do contrato das CADs. Como que essas crianças vão para a escola? As mães estão desesperadas, então vamos voltar aqui para falar de inclusão. Vamos sim. Então, obrigado, Michele Alencar, vereadora por Cuiabá, falando conosco aqui. Abraço também para a Juliana, que é assessora de imprensa, das competentes, que eu conheço, né? Obrigado, Juliana, pela força também. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Rosana Leite, defensora pública, responsável pelo Núcleo de Defesa da Mulher. Amanhã, ao vivo, aqui no Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.